Fala pessoal, nossa segunda aula de exercício sobre potenciação. Segunda aula de exercício sobre potenciação. Então vamos começar resolvendo aqui algumas coisas, tá? Então, se você ainda não viu a primeira aula eu falo bastante sobre teoria e dou alguns exemplos. Segunda aula a gente chega com exercícios. Terceira aula, mais exercícios. Na próxima aula serão questões aplicadas. Questões que caíram em concursos militares, em vestibular, algo do tipo, beleza? Então a gente vai trabalhando dessa forma para que você possa fixar cada vez mais esse assunto, você possa aprender de vez esse assunto, beleza? Então vamos lá. Então a gente aprendeu que não tem jeito, a gente tem que aprender a propriedade e que nem são tantas propriedades, que dá para aprender de boa. Muita coisa você já sabe, muita coisa você já pegou intuitivamente e outras coisas você precisa realmente dar uma reforçada, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro exercício aqui, ó, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Pessoal, o que é que eu faço quando eu tenho esse tipo de coisa aqui? Eu acho que foi a primeira propriedade que a gente viu lá na primeira aula, na aula 1, beleza? Lembrando que tem uma playlist super completa desses assuntos, beleza? Então, ó, o que é que eu faço? Se eu tenho base igual, eu repito a minha base e eu somo os expoentes, tá? Você fala, Jefferson, mas não multiplica o expoente, não? Não, você soma, tá? Você soma os expoentes, porque é isso que a regrinha diz. Então, vamos lá. Repito a minha base, repetir aqui, ó, base 5. Lembrando que o númerozinho que fica embaixo eu chamo de base, o númerozinho que fica em cima eu chamo de expoente, beleza? Então, repito a minha base e somo os expoentes. Então, vou somar aqui, ó, 3 mais 2. Então, isso aqui vai ficar 5 elevado à oitava potência. Certinho, pessoal? Então, 5 elevado à oitava potência. Eis aqui a minha resposta. 5 elevado à oitava potência. Beleza? Certinho? Tranquilinho, sem muita dificuldade. Fácil, beleza? É só saber a propriedade. Soube? Pronto. Você deslancha, beleza? Vamos lá. 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Pô, isso aqui me lembra muito a regra de potência que a gente aprendeu, beleza? Então, regra de potência diz o seguinte, que, ó, deixa eu só pegar aqui o outra cor de giz. Ela diz o seguinte, ó, que é só multiplicar o que está dentro pelo que está fora. Então, isso aqui seria, ó, 5 elevado ao multiplica 3 vezes 2 que dá 6. Pronto, minha resposta é 5 elevado à sexta potência. Certinho? Bacana demais, tranquilinho, né? Muito bem. 2 elevado à sétima dividido por 2 elevado à quinta. Como é que eu faço isso aí, Jefferson? Então, ó, lembra, divisão de base igual. O que é que eu faço? Ó, se eu tenho bases iguais e eu estou dividindo, eu repito a minha base, repetir aqui a minha base, e eu subtraio os expoentes, tá? Subtraio os expoentes. Então, faz aqui, ó, o de cima, 7, menos o de baixo, que é 5. Isso aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. Se você quiser desenvolver, 2 ao quadrado dá exatamente 4. Beleza, pessoal? Então, sem muita dificuldade, né? Então, peguei o de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Então, se eu tenho a divisão, 7 menos 5 dá exatamente 2, beleza? Outra forma que pode cair na tua prova, desse mesmo caso, é esse daqui, ó, 3 elevado à sexta dividido por 3 elevado ao quadrado, tá? Uma fração é uma divisão, tá? Então, é uma divisão. Então, a gente chega aqui, ó, a gente percebe que, ó, é a mesma propriedade que a gente vai usar, que a gente também está dividindo isso aqui, tá? Então, quando eu tenho divisão, eu repito a minha base. Aí você fala, tá, Jefferson, mas o de cima você falou que era o de cima menos o de baixo. O 7 menos o 5. E agora vai ser o quê? Vai ser o primeiro menos o segundo, tá? Então, o da frente menos o que vem depois. Então, vai ser, ó, 6 menos 2. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 6 menos 2, que dá exatamente 4. Certinho, pessoal? Bom demais, né? Então, seria essa a minha resposta. Muito bem. Outra propriedade que a gente também aprendeu essa aqui, ó, x vezes y elevado à quarta. Pô, como é que eu faço isso aí, tá? Não é pelo produtinho notável lá, o quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo. Não é. Isso era quando tinha uma soma ou uma subtração. Mas quando eu tenho uma multiplicação, o que é que eu faço? A minha propriedade diz o seguinte, ó, é até mais fácil. Repete esse cara aqui, ó, x vezes y. Faz o que agora, ó? Esse 4 não está aqui? Distribui ele para todo mundo, divide ele com todo mundo. Então vai ficar ó, 4 aqui e 4 aqui. Pronto, maravilha, ó. Muito bom. Facinho demais, né? Então é isso aí, só saber propriedade, a gente consegue desenrolar todos esses problemas. Vamos lá, continuando aqui, próxima fila de problemas aí que a gente tem para poder resolver. Então vamos lá, 3 elevado a menos 1. Pessoal, como era que eu resolvia quando eu tinha um expoente negativo, mais uma propriedade lá da primeira aula? Então, lembrando, isso aqui apesar de não parecer, mas é uma fração, é 3 sobre 1, certinho? 3 sobre 1. O que é que eu faço? Ó, eu inverto isso aqui, então inverte, vai ficar 1 sobre 3, tá, Jefferson? E agora? E esse expoente aqui que está negativo, ele vem para cá, mas ele vem positivo, pronto, 1 sobre 3 elevado a 1. Isso aqui, ó,
3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3. Pronto, matei meu problema. Opa, sai um pouquinho o foco. Pronto, muito bem, voltou o foco. Muito bem. Certinho, pessoal? Maravilha, sem muita dificuldade. Lembra, ó, quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a minha fração. Inverto, mato o meu problema. Certinho? Muito bem. Menos 3 elevado a menos 1. Menos 3 elevado a menos 1. Vamos lá. Esse número aqui está negativo, então já tem que usar algo que a gente aprendeu na aula passada. Então o conhecimento é muito acumulativo, tá? Então não acha que por você aprender um assunto, 2 assuntos, 3 assuntos, você cresce de forma linear. Não, o crescimento é quase que exponencial, tá? Porque, por exemplo, é um assunto que você aprende que vai te ajudar no outro assunto que você vai aprender lá na frente. Que se você não tivesse essa base, você não ia conseguir desenvolver outro assunto. Então é isso, o assunto é muito acumulativo, então por isso que é importante a gente criar um cronograma certinho, estudar. Já tem aula aqui no canal sobre como criar um cronograma de estudo. Eu ensinei 3 modelos de cronograma de estudo. Para quem é muito ocupado, para quem trabalha e estuda, para quem só trabalha, para quem só estuda e para a reta final. Acho que foram 4 modelos de cronograma. Pronto, muito bem. Então, quando tem esse expoente aqui, vem cá, esse expoente está levando o sinal e o número ou só o número? Está levando somente o número. O que é que eu faço com o sinal? Eu repito, nem mexo nesse sinal. Muito bem. E ó, já que ele está elevando aqui o meu número, então ó, 3 elevado a menos 1, esse meu expoente está negativo, o que é que eu faço? Eu inverto. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 3. 1 sobre 3. E esse 1 que estava aqui em cima negativo, ele desce aqui em cima do 3 e fica, muito bem, positivo. Então isso aqui é menos 1 terço. Eis aqui a minha resposta. Certinho, pessoal? Joinha? Toda vez que eu viro para lá, fica saindo foco. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, eu tenho 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, o que é que eu faço? Eu inverto. Inverto. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. E esse expoente que estava negativo aqui, agora ele fica positivo, tá? Então, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 4. Certinho, pessoal? Joinha. Ficou claro isso aí? Muito bom, né? Então, quando a gente aprende a propriedade, fica simples, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, ó. 1 terço elevado ao quadrado. Pô, Jefferson, quando eu tenho uma fração, está elevado a um expoente negativo. A gente consegue fazer desse jeitinho aqui, ó. Pega esse cara aqui, ó, distribui para os dois, depois inverte, tal, faz todo o trabalho. Mas eu vou te ensinar o caminho fácil para poder resolver isso. Como é? Caminho fácil. Você inverte quem está dentro. Só isso, só. Se liga, ó. Vai ficar 3 sobre 1. E o expoente que estava aqui fora? Fica positivo. Pronto. Matou o problema. O expoente fora ficou positivo. Certinho, pessoal? Deu para entender? Então, ó, não, se você quiser fazer colocar o distribuir aqui nos dois, como na propriedade que a gente viu, dá super certo. Distribui, depois vê que fica negativo, inverte, tal, faz toda a operação, você vai chegar nisso aqui de todo jeito, tá? Então, o jeito fácil é esse. Só inverte quem está dentro, só troca o sinal de quem está aqui fora, tá? Beleza, muito bem. Agora, ó, 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, né? Quando eu divido o número por 1, é ele mesmo. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Muito bem, quanto é 3 elevado ao quadrado, a gente sabe que é exatamente 9. Pronto, maravilha. Achei meu resultado, terminei o meu problema. Certinho, pessoal? Então, tem como ficar simples isso aí. Bom, vamos lá. Menos, esse menos que está aqui fora não tem nada a ver com esse negócio aqui, né? Então, a gente já viu que não tem nada a ver com esse negócio. Então, vamos lá. Então, eu repito ele. Muito bem. Como esse cara aqui não está levando o sinal, então, deixa do jeito que está. Vamos lá. 2 terços elevado a menos 3. Opa, tem um expoente negativo. Vamos fazer como a gente fez aqui. Eu inverto a minha fração. Vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2. E o expoente que era negativo fica agora positivo. Muito bem. Prontinho. Então, seria essa aqui a minha resposta. Se você quiser desenvolver, você pode fazer aqui, ó. Vai ficar menos. Eleva esse cara aqui, ó. 3 ao cubo sobre 2 ao cubo, tá? Vamos desenvolver? Já estamos desenvolvendo. 3 ao cubo dá 27. Vai ficar, ó. 27 sobre 8. Prontinho, chegamos à nossa resposta. Certinho, pessoal? Deu para entender? Então, exercitamos bastante, aí fizemos vários exercícios. Na aula passada, nessa aula, na primeira a gente pegou muita teoria, mas a gente também fez bastante exemplo, tá? Então é isso aí. Continua com a gente que tem mais aula aí para você poder aprender de vez esse assunto potenciação. Belezinha, pessoal? Então é isso aí. Se você curtiu a aula, já dá um joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todas as notificações e até a próxima aula.